Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena, nessa madrugada, 15 para as 2 da manhã. Eu estou aqui na presença do Senhor, buscando na palavra, meditando na palavra, tentando aprender mais com o meu Jesus. E Ele me trouxe aqui em Lucas 7, eu vou ler o versículo 13 e diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Amados, aqui esse texto da palavra conta a história, em que Jesus entra naquele povoado e quando ele está chegando ali, ele vê que vem vindo um enterro, Tem uma viúva que está indo levar para ser enterrado o seu filho. E, queridos, aquela mulher, aquela viúva, porque a viúva de Naim, ela já havia perdido o marido, ela já era uma viúva. E agora ela tinha um filho, um único filho. E aquele filho também morre. E para aquela mulher agora era desespero e solidão. Então ela estava indo enterrar aquele que era a esperança dela, de ter dignidade, de ajudar ela, de estar com ela. E agora ela se vê solitária, desesperada, viúva, enterrando seu único filho. Mas Jesus chega, queridos, e ali ele mostra o poder transformador dele. E ele restaura, a esperança daquela mulher. Ele transforma a dor daquela mulher em alegria. Porque Jesus é o Senhor da vida, sabe? E ele vem e traz de volta a vida àquele jovem. Traz de volta a dignidade, a esperança. Jesus ressuscita o jovem, movido, queridos, de compaixão, ao ver aquela mulher no desespero, na solidão, chorando por aquele filho. E ele vem e devolve a vida e a esperança. Sabe, meu amado, minha amada, não sei qual é a tua situação, mas o nosso Papai, o nosso Deus, Ele está devolvendo para nós vida e esperança. Sabe, queridos, esse texto ele vem e ele mostra para nós como Jesus, movido por compaixão, transforma a dor daquela mulher, o desespero daquela mulher em renovação e esperança, restaurando a vida e a dignidade daqueles que estavam ali, confiavam nele. E isso é para nós hoje também, queridos, que Ele renova a nossa esperança, restaura a nossa vida, transforma a nossa dor, o nosso desespero em esperança, porque nós confiamos nele. Sabe, essa história, ela ensina que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Você já sabia disso? Que Jesus é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte? Você sabe que Jesus vê as tuas dores? Ele vê minhas dores, as nossas dores. Meu amado e minha amada, Ele não só fica olhando, não. Ele se compadece. Ele age a nosso favor. Queridos, esse texto mostra um Jesus que sentiu compaixão por aquela mulher. E a compaixão transformou o desespero, a desesperança em alegria, em confiança, em vida. Ela estava ali desesperada, sem esperança, e o Senhor Jesus chega e restitui tudo aquilo que para ela não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Porque o texto diz que quando Jesus vê aquela mulher, ele se compadece dela e diz para ela: não chore. Ela não chora não. Ele está falando para você. Ele está falando para você que nesse momento você está chorando, não chore. Não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua perda, eu não sei o que você está enterrando,
Eu não sei o que você está passando, queridos, porque todos nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. Muitos momentos de perda, de desesperança, sabe? E aqui nessa história, aquela viúva ali de Naim, ela veio e ela está passando por uma situação assim, de dor, de desespero e de perda. Mas veio, através do texto, mostrar para nós o poder transformador da compaixão. De um Jesus cheio de compaixão e que está falando comigo, com você. E de um Jesus cheio de autoridade, que ele tem autoridade sobre a morte e que muda a história. E ele está falando comigo, com você. E ele está dizendo para nós que ele não apenas vai nos consolar, mas ele vai trazer restauração. Ele vai devolver a vida em qualquer situação na nossa vida que está havendo neste momento morte. Sabe, queridos, Naim era uma pequena vila da Galileia. Aquela viúva mencionada ali, ela havia perdido seu único filho, um jovem. E naquela sociedade da época, mulheres dependiam dos homens para o seu sustento e segurança. E agora? Ela já não tinha marido, tinha perdido o marido. E agora, perdido o filho. Então, sem marido e sem filho, ela enfrentaria um futuro de pobreza e de isolamento. Vocês estão entendendo, queridos? E aí, naquele cortejo fúnebre, naquele momento de dor, de luto, de desespero, chega Jesus. Chega Jesus ali, ele está com seus discípulos e tem uma multidão ali também que o acompanha. E eles cruzam o caminho daquele grupo de cortejo fúnebre. E quando ele passa pela mulher, quando ele vê aquela mulher, ele se enche de compaixão. E ele age de uma forma inesperada, queridos. Jesus interrompe o cortejo. Sabe, Jesus, ele chega e ele interrompe, ele para o cortejo fúnebre. E quando ele para, ele toca ali no caixão. E sobre a lei judaica, segundo a lei, tornava alguém impuro tocar no morto. Porém, ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou com essas convenções humanas. A compaixão dele foi maior. E com a autoridade divina, Jesus ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. Está lá em Lucas 7:4, depois os irmãos leem o texto. E o milagre acontece, aquele jovem ressuscita e Jesus o entrega à sua mãe. Ele restaura a esperança daquela viúva. Ele restaura, trazendo à vida o filho dela, ressuscitando o filho dela. Sabe que esse ato que ele teve, não apenas devolveu a vida àquele filho, mas também restaurou a dignidade daquela mulher, restaurou a esperança daquela mãe, daquela viúva. E a multidão glorificou a Deus, sabia? Reconhecendo Jesus como o seu Salvador. Queridos, o milagre da nossa vida, o que Deus está fazendo em nós neste momento, a ressurreição que Ele está fazendo na nossa vida, sabe, o tocar dele em nós, que está restaurando a nossa dignidade, a nossa esperança, que está ressuscitando os nossos sonhos, a nossa saúde, a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, vai fazer com que a multidão, à nossa volta, reconheça Jesus como Salvador e glorifique o nome dele. Sabe, queridos, essa história, ela ensina para mim e para você que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque o momento mais difícil daquela mulher é aquele momento da perda ali que enterrava o filho. Jesus estava ali. Então Jesus está ali com você. Ele está aí, Ele está comigo, Ele está conosco, Ele vai nos restaurar. Ele está prometendo que Ele faz, Ele fez, Ele chegou, Ele parou a situação, Ele mudou a história. Ele está parando a situação, Ele está mudando a história. Ele é o Senhor da vida e Ele tem o poder de transformar essa situação desesperadora que você está. Um momento de renovação e de esperança. Sabe, assim como Ele trouxe a vida de volta àquele jovem ali, Ele também está trazendo a vida, Ele está restaurando o teu lar, teu casamento, tua saúde, Ele está renovando a tua fé, Ele está renovando a tua alegria, a tua esperança.
Queridos, devemos confiar plenamente nessa compaixão do Senhor, porque Ele é um Deus cheio de compaixão e de poder. Nós sabemos que Ele sempre está disposto a intervir nas nossas dificuldades, e Ele está intervindo agora, trazendo luz onde há trevas, trazendo vida onde há morte, mudando a nossa história. Sabe, eu acredito, queridos, que naquele momento, aquela mulher, ela saiu daquele tempo, sabe, de dor. Ela estava sofrendo, era uma profunda dor que ela estava sentindo. Ela estava ali já sofrendo a dor do marido que havia partido, que já havia falecido, e agora o filho. Mas Jesus aproxima e Ele percebe a tristeza dela, e cheio de compaixão, porque Ele vê a nossa dor, Ele vê a minha dor, a tua dor, a nossa tristeza. E Ele se aproxima e muda a história, queridos. E essa atitude vem ensinar a mim e a você que em todos os momentos de sofrimento da nossa vida, Deus está atento, Ele está olhando para a nossa dor. Ele não está ignorando, não, queridos, as nossas lutas, as nossas dores. Mas Ele se importa, e se importa profundamente comigo e com você. E assim como Ele olhou, né, para aquela mulher, para aquela viúva, com tanta compaixão, Ele está olhando para nós. Ele está olhando para mim, para você, para as nossas aflições. E nesse momento Ele está disposto a agir em nosso favor. E Ele está falando para mim e para você que nós não estamos sozinhos nesses momentos difíceis. Que Ele está conosco. Que em momentos de dor, momentos que nós estamos dessa forma, sabe, como essa mulher, sabe, sem chão, sem saída, temos que confiar e crer que Jesus está vendo a situação. E que Ele vai fazer algo, Ele vai intervir, Ele vai mudar a história, porque Ele tem compaixão por nós. E essa compaixão, ela transforma. A compaixão de Jesus, ela é transformadora. Sabe, quando Jesus olha e vê aquela viúva, Ele se compadeceu dela, se compadeceu do fundo do seu coração. E quando Ele compadece daquela forma, tem uma ação daquele sentimento de compaixão. E aquela ação é restaurar, é ressuscitar aquele menino, é secar as lágrimas daquela mãe. Ele não apenas sente a dor dela, mas Ele age dentro da situação e muda a situação. Sabe, queridos, porque a compaixão de Jesus, ela não é uma compaixão passiva, mas é algo ativo que faz, que transforma, que muda. E é isso que Ele está falando para mim e para você. Ele está agindo para trazer alívio a nós, para trazer restauração. Queridos, e nós temos um exemplo que nós estamos aprendendo hoje, e nesse exemplo nós temos a compaixão de Jesus em ressuscitar aquele filho, secar aquelas lágrimas, mudar aquela história. E se Ele é capaz de transformar ali naquele momento, Ele continua com o mesmo poder transformador, com a mesma compaixão, e está restaurando o que está perdido, trazendo a cura para as nossas feridas emocionais e renovando a nossa esperança. Sabe, meus amados, a compaixão de Jesus chama a mim, chama você a não permanecer no sofrimento. Permaneça mais não. Caminhe agora, vai caminhando agora, levante-se, caminhe rumo à cura. Sabe, caminhe. Ao ressuscitar o jovem ali, Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte, a sua autoridade divina, e Ele é o Senhor da vida. Isso significa que Ele pode trazer vida em qualquer situação de morte, desesperança e desespero. Ele é o Senhor da vida e da morte. Sabe, e nós temos, queridos, também com essa palavra, aprender a ter compaixão uns dos outros e buscar ajudar as pessoas de uma forma prática, vendo a situação, intervindo na situação e mudando a situação também das pessoas. Aquilo que a gente puder fazer, não deixar de fazer. Sabe, a intervenção de Jesus, ela trouxe a devolução do filho, ela restaurou a vida e a dignidade. E ela também ensinou que, independente das dificuldades que a gente enfrenta, Jesus tem poder de trazer nova vida, de transformar as situações. E nos mostra claramente que Ele é a fonte de toda a esperança, de toda a restauração. Então, meu amado e minha amada, vamos confiar em Jesus. Vamos descansar nele, porque Ele está renovando a nossa vida. Vamos entregar Ele
todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, Papai, diante dessa palavra tão tremenda que vem e fala tão poderosamente no meu coração. Paizinho, eu sei que tem uma multidão comigo neste momento. Uma multidão, Papai, que caminha, talvez num cortejo fúnebre, emocional dentro do seu casamento, da sua família, dentro das suas finanças, da sua saúde. Eu não sei qual área da vida, mas que nesse momento está enterrando as últimas esperanças, enterrando o último passo que tinha dado de fé, porque já não viu solução, mas que neste momento ergueu os olhos e viu o Senhor e ouviu a Tua palavra e experimentou o Teu amor e sabe que o Senhor está tocando, intervindo na situação e mudando, que agora está recebendo, está sendo ressuscitado, curado, sarado, salvo, abençoado, e que está vendo a sua casa ser mudada, sua família restaurada, seu lar restaurado, sua saúde restaurada. Está vendo toda a situação da sua vida sendo mudada pelo autor da vida, que nesse momento está cheio de esperança, que está vendo a sua vida ser renovada, e que nesse momento entrega ao Senhor todas as preocupações, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós descansamos neste amor, porque cremos na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.